Olá, trazendo aqui de novo para você mais uma questão. Meu nome é Átila, você está no Assim Aprende. Vamos considerar uma questãozinha que trouxeram para mim essa semana. A questão ela fala sobre o funcionamento, do dínamo e o alternador quando ele, por algum motivo, apresentar um defeito. Então ele diz assim, quando ocorre mau funcionamento do dínamo ou alternador, o motorista poderá identificar através do... Então, para começar, eu já queria dizer o seguinte: o dínamo ou o alternador, eles são equipamentos elétricos, componentes elétricos do sistema elétrico do veículo, sistema esse anexo ao motor, que servem para gerar energia elétrica. Então, após o funcionamento do motor, esse equipamento começa a funcionar, ele trabalha conectado ao motor. Então, assim que você liga o motor do veículo, esse dínamo ou alternador começa a funcionar. Qual é a função dele? É produzir energia elétrica para sustentar o veículo em sentido elétrico, vamos dizer assim. Então, tudo que você precisa de eletricidade, quando o veículo está desligado, é a bateria quem fornece a energia. A partir do momento que você dá início ao funcionamento do motor, quem produz a energia elétrica para alimentar todo o sistema é o alternador, ou no caso dos veículos antigos, é o dínamo. Vou ilustrar uma situação aqui para vocês. Imagina que você queira fazer uma festinha lá na garagem da sua casa e queira pegar o som para poder animar um pouco mais a festa. Só que aí alguém diz assim para você, não vai pegar o som não, liga o rádio do carro. Pensa, quando você ligar o rádio do carro, de onde está saindo a energia elétrica para fazer ele funcionar? É exatamente da bateria que você está utilizando. Só que a bateria do seu carro, do mesmo modo que a bateria do seu celular, ela armazenou corrente elétrica, armazenou energia elétrica e é finito, uma hora vai acabar. Como é que você faria para poder não deixar essa energia da bateria acabar? Então, depois de um determinado momento que você tiver lá com o som ligado, seria interessante que você desse partida no motor do veículo para que o motor, assim que entrasse em funcionamento, fizesse também o alternador entrar em funcionamento. O alternador funcionando gera energia elétrica e devolve a corrente elétrica para a bateria que você consumiu. No caso das baterias dos veículos, elas estão ali principalmente para poder dar a partida, porque antes do motor ligar, a única fonte de energia elétrica que você vai ter é na bateria, entendeu? Então, considerando de novo a pergunta, quando ocorre mau funcionamento do dínamo ou alternador, o motorista poderá identificar através de quê? Então, se caso você estiver conduzindo o veículo e esse equipamento que gera energia elétrica para repor a carga da bateria e também fornecer energia para o veículo, em todos os contextos elétricos que a gente possa pensar, como é que você saberia se um desses equipamentos apresentou defeito? Bom, a opção A fala que é o velocímetro. Com certeza não é o velocímetro responsável por indicar se o alternador ou o dínamo esteja funcionando mal. Com certeza não é ele. Por quê? Porque o objetivo do velocímetro lá no painel do veículo é fazer isso aí. O velocímetro é um instrumento de medida de velocidade de um corpo em movimento, como um automóvel ou um avião. Ou seja, o velocímetro é um equipamento que está ali para informar para você a velocidade naquele instante. Esse é o objetivo. O velocímetro não é um registrador. Se o velocímetro registrasse alguma informação, seria possível você observar essa informação depois. Então ele não é um registrador, ele é um indicador. Vamos para a opção B de bola. Manômetro. Será que é o manômetro responsável por indicar ao condutor um mau funcionamento do dínamo ou alternador? Vamos dar uma olhadinha aí o que faz o manômetro na verdade. Bom, aí eu destaquei. O manômetro é um instrumento que serve para medir a pressão exercida por um fluido em determinada superfície. Esses fluidos podem estar em estado líquido ou gasoso. E a verdade. Bem atento a esse exemplo que eu vou dar para vocês,
Porque aqui, na verdade, eu vou estar falando de uma situação que vai ajudar você a responder uma outra questão de prova. Quando você vai fazer a calibragem dos pneus do seu veículo, você vai ao posto de combustíveis e lá você tem aquele calibrador, é importante lembrar que é recomendado fazer a calibragem dos pneus de acordo com o que determina o fabricante. Então, para cada dimensão de pneu, você tem uma calibragem, vamos dizer assim, correta, né, específica. A calibragem ela deve ser feita semanalmente, de preferência com os pneus frios, correto? Então, lembre-se disso na hora de fazer provas. Tem questão de prova falando sobre o período correto para se fazer calibragem de pneus. E a resposta geralmente fala sobre você fazer a calibragem semanalmente com os pneus frios. Você acha que o nome daquele equipamento que você está utilizando lá é o quê? Calibrador de pneus? Não, não. Aquilo lá é um manômetro. Do mesmo modo que você está vendo aí. O manômetro, ele estaria ali aferindo a pressão no interior lá do pneu e com isso ele vai dar informação no painel. E aí você faz a introdução de ar, né? Ou não, dependendo do indicador do manômetro. É importante lembrar também que o manômetro é um componente do sistema de lubrificação. Já estou te dando aqui uma outra dica para você associar essa informação a outra, tá? Porque vai ser importante para a prova. O manômetro é um componente do sistema de lubrificação, juntamente com outros, como, por exemplo, a bomba de óleo, filtro de óleo e o cárter do motor. Portanto, se você encontrar na sua prova uma questão que fale sobre sistema de lubrificação, quais seriam os equipamentos que estão ligados a esse sistema, não se esqueça, o manômetro também faz parte do sistema de lubrificação, junto com a bomba de óleo, filtro de óleo e cárter, que são os principais componentes do sistema. Logo, o manômetro não serve para indicar se o dínamo ou alternador apresentaram algum defeito, algum mau funcionamento, porque ele está ligado lá ao sistema de lubrificação do veículo. Vamos avançar para a opção C. Bom, o mau funcionamento do dínamo ou do alternador pode ser indicado pelo voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa? Olha, eu poderia dizer até o seguinte, se o dispositivo de lâmpada externa não estivesse aí, essa opção de resposta poderia ser considerada. Sabe por quê? Porque o voltímetro tem tudo a ver com o sistema elétrico que faz parte aí o alternador, né? Então, como o próprio nome sugere, o voltímetro mede a tensão que chega à bateria do veículo. Nos automóveis modernos, este equipamento desapareceu. No entanto, dá para entender por que isso aconteceu. Vamos ver se você consegue compreender o que eu vou explicar. Quando o motor do veículo é acionado, a energia utilizada para iniciar o funcionamento é obtida da bateria. A bateria não é capaz de restituir essa energia que foi utilizada. Mas aí, como vou ligar o motor numa próxima vez, se eu gastar a energia da bateria, como é que fica? Por isso se faz necessário repor, devolver, ou seja, recarregar a bateria. No passado, essa recarga era feita pelo dínamo, que dependia diretamente da rotação do motor para gerar eletricidade. Quanto maior a rotação, isso ajudava então o dínamo a produzir eletricidade. Ou seja, não recarregava a bateria em marcha lenta, necessitando então estar em alta rotação para conseguir um resultado satisfatório. Um outro problema existia também, porque o dínamo ele continuava alimentando a bateria mesmo quando ela estava com a carga completa. E, como a gente sabe, exemplo lá do celular, se você após a recarga do celular, você continuar recarregando ele, você vai deixar a bateria do seu celular viciada. Não é assim que a gente aprende? Do mesmo modo a bateria do automóvel. O dínamo, após a carga estar completa, o dínamo continuava mandando energia para a bateria. Então o voltímetro era muito importante para que você pudesse estar atento à tensão que chegava na bateria. Hoje não se faz mais necessário isso,
por ter ocorrido uma substituição do dínamo por um outro equipamento chamado alternador. Não se esqueça disso. O dínamo não está mais presente nos veículos automotores. Ele foi substituído pelo alternador. Então, para a gente ir direto para a resposta correta, vamos dar uma olhadinha nesse sistema bem simples, né? Um sistema de ignição, porém simples. Ainda estão faltando alguns equipamentos aí que eu preferi não trazer agora, porque se eu trouxesse agora ia prejudicar um pouquinho, porque ia trazer muita informação. E o objetivo não é trazer muita informação, muito componente, senão ia ser uma enxurrada de equipamentos aí. Então ele está mostrando que o sistema de ignição ele está dependendo de corrente elétrica vindo da bateria, tá vendo? Então quando você vira a chave, você está utilizando corrente elétrica vindo da bateria e mandando ela para o motor de partida. O motor de partida ele vai ser muito útil para dar o início do movimento do motor. Ele vai iniciar a movimentação do motor, porque ele vai causar um movimento mecânico ali no motor. A partir do momento que essa energia elétrica chega ao motor de partida e gira o motor para nós, a energia também é conduzida até a bobina, distribuidor e velas para causar a explosão no motor e ocorrer o seu funcionamento. Uma vez que o motor entra em funcionamento, está vendo conectado ali pela correia o alternador? Assim que o motor entra em funcionamento, o alternador também entra em funcionamento. E aí ele vai gerar a corrente elétrica e vai devolver a corrente elétrica para a bateria, como vemos agora. Então, a corrente elétrica utilizada para dar partida no motor vai ser devolvida pelo alternador. Se por algum motivo o alternador apresentar algum defeito, como é que você vai ter corrente elétrica para ligar o motor depois que você desligar o veículo? Entendeu? Então ele usa a corrente elétrica para ligar, é como se ele estivesse pedindo emprestado, né? Olha, me empresta a corrente elétrica aí, e assim que eu fizer o motor ligar, eu gero energia através do alternador e devolvo para você. Então, o alternador gera a corrente elétrica e devolve para a bateria. Se essa devolução da corrente elétrica for interrompida, porque o alternador, além de devolver corrente elétrica para a bateria, ele também assume o fornecimento de energia elétrica. Vai acender uma luz no painel, desse jeitinho que você está vendo aí agora. Essa luz é a luz do amperímetro. É essa luz que vai se acender no painel para indicar que a corrente elétrica não está chegando à bateria, porque houve algum problema no alternador. Essa luzinha, você vai observar ela assim no painel do seu veículo. Dá uma olhadinha aí na setinha. Ela vai se acender de cor vermelha, indicando que o alternador não está mandando corrente elétrica para a bateria e para os sistemas que vão depender dessa energia elétrica. É só lembrando o seguinte, essa ideia de que o problema é no alternador é devido ao problema ser comumente apontado no alternador. Pode ser outro problema também. Então fica como resposta certa o amperímetro. É ele que indica para o condutor se ocorreu um problema no dínamo ou no alternador. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Trouxe para vocês não só a resposta correta, mas por que as respostas estão erradas, as demais, e explicação para que você possa associar essa informação a outras. Lembrando que no próximo vídeo eu vou falar sobre um assunto que envolve direção defensiva. E espero você lá. Mas para isso, você tem que se inscrever no canal, tem que acionar o sininho de notificações, compartilhar se for possível e não esquece de deixar o seu like. Até a próxima!